Não adianta o pastor estar orando por você, não adianta o ministério de oração estar orando por você, se você mesmo não ser aquele que caminha com Cristo, não funciona. E o que nós queremos falar nesta noite é justamente sobre essa questão: como nós podemos cumprir a grande comissão? Como nós podemos obedecer a Cristo naquilo que foi a principal coisa que o Senhor nos chamou para fazer? O mundo jaz o maligno. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. E a única esperança para o mundo que nós estamos vivendo, para tudo que nós estamos vendo, é a igreja. E a igreja sou eu e você. Às vezes nós temos familiares que estão convivendo conosco e caminhando para o inferno e morrem sem Cristo, e você é culpado. Ah, pastor, mas nunca a pessoa não me ouve. E ainda tem alguns que ainda usam textos bíblicos que não tem nada a ver, dizendo: ah, pastor, mas o profeta não tem honra na sua casa. Os irmãos de Jesus se converteram. E não foi ninguém que testemunhou para eles, senão o próprio Cristo. Tiago foi líder da igreja em Jerusalém. João também foi um discípulo de Jesus, um de seus irmãos que se converteu depois. Mas o testemunho de Cristo foi que falou ao coração deles. Então não venha com essa história de dizer: ah, pastor, eu não tenho ninguém para falar para a minha família. Eu preciso que alguém vá na minha casa. Você já está lá. Seja uma testemunha viva de Jesus onde você estiver, dentro da sua casa. Eu sei que não é o lugar mais fácil de nós vivermos o Evangelho, não é o lugar mais fácil de nós pregarmos a Cristo, mas é o lugar mais necessário da gente testemunhar de Cristo, é a nossa casa. E às vezes nós estamos vendo as familiares, pessoas da nossa família morrendo indo para o inferno, e a gente não está fazendo nada. E às vezes nem lembra de orar sequer. Nós precisamos mudar. Mas você precisa querer ganhar sua família para Cristo. Você precisa querer ser uma bênção na sua casa. Porque se você não quiser, nem Deus vai fazer você uma bênção na sua casa. Porque Ele não vai forçar você a ser isto. Não vai. Portanto, nós estamos aqui de coração aberto para ensiná-los. Mas primeiro precisam querer ser ensinados. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14 ao versículo 20. Convido você a ficar de pé na medida que você for encontrando o texto. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ler de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos, do verso 14 ao 20. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressuscitado. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum.
Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confiando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Deus Santo, graças te damos. Na tua palavra encontramos várias ordens do Senhor para nós. Dentre elas, fazermos discípulo, pregarmos o teu evangelho, levar as boas novas de salvação aos corações que ainda não tomaram essa decisão. E é papel da tua igreja, como está aqui mencionado. Cada discípulo teu tem esta obrigação. Não é uma questão de escolhermos fazer isso ou não. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu com esta finalidade de frutificarmos. E como diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, desta maneira, na obediência a cumprir a grande comissão, é que demonstramos verdadeiramente que somos teus discípulos. Motiva o nosso coração, Senhor. Encoraja-nos a sermos testemunhas fiéis diante daqueles que ainda não te conhecem suficiente para tomar uma decisão de receber o Senhor pela fé no coração. Desperta o teu povo, desperta cada um de nós a cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou quando o Senhor foi levado aos céus após a tua ressurreição. Às vezes não fazemos nenhum sinal destes que o Senhor diz que nos acompanham por falta da nossa própria fé. Às vezes temos até medo de expulsar demônios. Às vezes temos até medo de pessoas que estejam endemoniados, por causa da pequenez da nossa fé e da covardia do nosso coração. Ó Deus, motiva o teu povo, encoraja. Repreende tudo aquilo que tem nos impedido, qualquer barreira que tem nos impedido de te servir melhor. Repreende, Senhor, e torna-nos cada dia mais frutíferos no teu reino. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesse texto bíblico, principalmente no verso 14, mostra claramente que no início, muitos discípulos de Jesus tiveram dificuldades de crer na sua ressurreição dentre os mortos. Havia até um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Todos os judeus são extremamente religiosos até hoje. Na época de Cristo, haviam religiões diversas e até partidos religiosos, como os saduceus, os fariseus, o partido dos zelotes. Mas os discípulos de Jesus também foram contaminados pela incredulidade, apesar de 3 anos o Senhor Jesus convivendo com eles, ensinando-os diariamente, 24 horas por dia. Os discípulos de Jesus conviviam com ele. E o Senhor sempre falou a respeito da ressurreição. Mas quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, eles tiveram ainda assim dificuldade de acreditar na sua ressurreição, apesar de alguns terem visto, relataram para eles, para os seus discípulos, o que tinham visto, e eles não acreditaram. Quando finalmente se encontraram com Cristo ressuscitado, ele os repreendeu pela falta de fé. A fé, queridos, é fundamental para a nossa salvação, e não somente para a nossa salvação.
é fundamental para nós promovermos o reino de Deus. A fé é fundamental para a salvação, a redenção de qualquer pecador. Sem fé é impossível o pecador ser salvo, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A Escritura, a palavra de Deus declara categoricamente isto. Consequentemente, o fazer discípulos também depende da nossa fé. Se nós não acreditarmos que dentro da nossa casa nós podemos fazer diferença, as pessoas que nós amamos, da nossa carne, do nosso sangue, não serão transformados. Se nós não crermos nas promessas de Deus, se nós não crermos que o Senhor pode fazer de nós um instrumento de salvação, nós não vamos ser em lugar nenhum, nem na nossa casa, nem no nosso vizinho, nem na nossa escola, nem no nosso trabalho, em ninguém nós vamos conseguir influenciá-los. À medida que cremos na nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos descobrindo que o poder da sua ressurreição tocará e transformará não somente as nossas vidas, mas transformará também a vida daqueles que nos cercam. Então nos tornamos produtivos de vidas, quando nós depositamos em Cristo e cremos de acordo com a Escritura Sagrada naquilo que Ele diz. E nós nos tornamos fontes de encorajamento e de transformação. Mas antes, a nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos que o Senhor, nós precisamos permitir, aliás, que o Senhor nos transforme. Ele não vai transformar a sua vida se você não permitir. Ele não vai lhe ensinar se você não tiver um coração ensinável. Ele não vai fazer de você um instrumento de bênção se você não começar a agir. Como nós podemos fazer discípulos? Como nós podemos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer? Como? A primeira coisa é crendo, sem duvidar, naquele que nos chamou, naquele que quer nos transformar. Às vezes nós pensamos que os milagres só aconteceram no passado, quando Cristo foi ressuscitado, quando a igreja de Cristo estava começando, mas não. O Senhor faz milagre ainda hoje. O problema está em nós. Muitas vezes nós não queremos aceitar o que Cristo Jesus nos ensina. Muitas vezes somos indiferentes ao que a Escritura Sagrada nos fala. Há muitas maneiras de sermos indiferentes com a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que mostra a nossa indiferença é quando nós não a lemos. Nós precisamos ter um hábito de leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ter um hábito de leitura para entender o que o Senhor quer para nós. A Bíblia Sagrada é uma carta de amor de Deus para nós. E se nós não lermos, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Não vamos. Não é obrigado você parar e ler durante muito tempo. Inclusive, nesse ano de 2024, nós vamos motivar a nossa igreja a ler a Bíblia em um ano. Você está disposto? Olha, você está dizendo amém para Deus, não é para mim não. Nós já estamos planejando um folder, onde nós vamos entregar para cada um que
for despertado para ler a Bíblia durante o ano 2024, a partir de janeiro. Eu estava pensando aqui, quem sabe até a gente dá um prêmio ou um certificado para aquele que lê a Bíblia até dezembro de 2024. Só para motivar mais ainda, para termos mais uma motivação. Melhor não, porque não há melhor motivação do que o crescimento espiritual que o Senhor pode te dar ao ler a palavra de Deus. Não há. Nós precisamos conhecer melhor nosso Mestre para que nós não venhamos duvidar dele. E muitas vezes nós não queremos aceitar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina por decisão nossa. Decidimos não querer enxergar o que o Senhor está nos mostrando, e às vezes mostrando-nos claramente o que Ele quer que a gente faça, como nós devemos fazer. Por exemplo, às vezes nós estamos procurando ver alguma coisa, não, mas sempre nós fizemos assim. Não, mas sempre foi deste jeito. Será que a gente não precisa mudar para melhorar? Às vezes nós achamos que não temos tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, para ler a Bíblia em um ano. Mas a gente tem. Eu tenho certeza que todos nós temos. O problema é se nós queremos. Muitas vezes nós queremos determinar o que o Senhor quer, sem conhecer a sua vontade. E às vezes nós determinamos algumas coisas olhando para os outros, julgando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. E nós temos que olhar para nós. Como nós estamos andando com Deus? Às vezes nós queremos que Deus ande conosco. Ele sempre estará conosco, mas o problema é, nós estamos querendo andar com Deus? Nós estamos dispostos a andar com o Senhor? Nós precisamos dispor o nosso coração para aceitar o que o Senhor quer de nós. Mas nós precisamos compreender o que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós queremos determinar e até que, às vezes, colocar Deus dentro de uma caixa. Ah, Deus só age desse jeito. Ah, Deus não faz assim. Mas o nosso Deus, Ele não se limita aos nossos pensamentos, Ele não se limita à maneira como nós achamos que Ele age. Ele não age fora da Escritura Sagrada. Ele não age descredibilizando o que o seu Filho Jesus deixou de ensinamento para nós na Bíblia. Se alguma coisa Deus está pedindo que contraria a Escritura Sagrada, não é Deus. Não é. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Nós precisamos depositar sem duvidar a nossa fé em Cristo Jesus. E queridos, mais uma vez eu tenho falado repetidamente aqui de púlpito. Você não confia em alguém que você mal conhece. Portanto, nós podemos conhecer melhor a Cristo lendo a palavra
e exercitando, ou seja, agindo de conformidade com o que Ele nos manda fazer. Não só lendo a Bíblia, não só orando, mas fazendo. Aquilo que você vê que o Senhor manda você fazer na Escritura Sagrada, haja, faça de acordo com o que Ele manda. Sabemos que o que Deus manda fazer, manda nos fazer, nem sempre é fácil, ou nunca é fácil. O que nós queremos, que é contrário à vontade do Senhor sempre, é sempre mais confortável, sempre mais fácil, mas não chegamos a lugar algum. Marcos capítulo 11, versículo do 22 ao 26. Vamos falar a partir do versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que dizes, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já recebestes, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Nós podemos perceber claramente duas condições para o Senhor atender às nossas petições, duas coisas que nós percebemos nesse texto para que o Senhor faça milagres através de nós. Uma delas é não duvidar. A outra coisa é ter um coração perdoador. Vocês perceberam isso? Se nós tivermos com o nosso coração que não duvida do Mestre, se nós tivermos um coração prontos a perdoar, nós podemos ser um instrumento que faz proezas neste mundo. Nós podemos fazer as coisas mais difíceis que alguém possa imaginar. Transformar a nossa casa num lugar de bênção. Podemos transformar as vidas dos nossos familiares, das pessoas que nós achamos mais dura. A montanha mais alta que a gente possa imaginar é o coração mais petrificado. Aquele coração que você diz, esse aqui não vai dar certo não vou nem pregar. Isso aqui é jogar pérola aos porcos. Eu já vi um crente dizer isso. Pastor, não fale de Jesus para essa criatura não, que isso é jogar pérola aos porcos, pastor. Eu digo, rapaz, pois então eu era um porco e Jesus confiou que essas pérolas poderiam transformar esse porco aqui em gente. E eu já vi cada milagre. Eu já vi cada criatura ser transformada pelo poder de Deus. E que hoje são bênçãos no ministério, são bênçãos na vida de muitos. Eu nunca desisti de uma vida por nada. Durante os nossos quase 30 anos de ministério, nós encontramos muitas pessoas na igreja que às vezes por ciúme, e eu não sei mais nem com outras razões, às vezes tentaram de muitas maneiras levar a igreja a ter dificuldade conosco. Mas essas pessoas, muitos deles hoje são bênção na nossa vida, porque eu nunca desisti de nenhum.
O Senhor não desistiu de mim. Como é que eu posso desistir de alguém e achar que esse coração não possa ser mudado? E assim o Senhor pode fazer também através de você, através de qualquer um de nós. O Senhor pode transformar muitas vidas. Não desista de ninguém. Nunca ache que alguém é inalcançável pelo poder de Deus. Você pode ser aquele que é o canal do poder, se crer e sem duvidar. Se tiveres um coração prontos a perdoar. Uma coisa que nós podemos perceber que os discípulos de Jesus, apesar da dúvida no início, quando eles não acreditaram na sua ressurreição, eles aprenderam com o Senhor e não tiveram nenhuma dúvida de quando o Senhor os mandou evangelizar em todos os confins da terra. Os discípulos não tiveram nenhuma dúvida de como executariam a ordem de Cristo Jesus. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos um parâmetro. Nós evangelizamos até aqui. Nós discipulamos após a evangelização, ou depois que alguém se converte. Eu me lembro que as nossas igrejas, até pouco tempo, muitas igrejas estão mudando agora. E a visão de igreja multiplicadora traz essa modificação, traz essa transformação. Que a evangelização e o discipulado, e o batismo, e a formação de líder, ela não tem um período de começo, meio e fim. É contínuo. Você pode discipular antes de você evangelizar. Você sabia que há pessoas que chegam para nós e pedem para você ler a Bíblia com eles? Houve um senhor, no começo do meu ministério, ele era dono de uma farmácia. E ele sabia que eu gostava de ensinar a Bíblia Sagrada. Ele era homossexual. E um irmão da igreja disse: pastor, tem um senhor de uma farmácia que ele sabe que o senhor gosta de ensinar a Bíblia. Ele perguntou se o senhor tem coragem de ler a Bíblia com ele. Aí me disse quem ele era, do jeito que ele era. Eu digo: tenho, porque qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum de ler a Bíblia com ele. Ah, pastor, pois ele quer lhe ver. Terminou a escola bíblica, eu fui imediatamente lá na farmácia, que não era tão longe do templo. Lá no Pedra Mole, no começo do meu ministério ainda. Chegando lá, ele me conhecia, eu não conhecia ele. Ele me recebeu muito bem e disse: pastor, o senhor teve coragem de vir? Eu digo: por que não? Você não quer aprender? Eu estou aqui para ler a Bíblia com você. Eu só quero saber qual é o dia melhor para você e qual é o tempo melhor, a hora melhor, o dia e hora melhor que você possa me receber para a gente ler a Bíblia. Ele disse: não, pastor, pode ser até agora. Eu digo: não, agora não, porque eu vou para casa, eu vou com minha esposa para casa e a gente precisa voltar ainda à noite para o culto. Veja no período na semana que eu possa estar com você lendo a Bíblia. Aí ele me disse lá o dia, que eu não lembro agora, e eu fui semanalmente ler a Bíblia com ele. O problema é que ele queria ler somente Apocalipse. Eu digo: não, a Bíblia não se resume a Apocalipse. Vamos ter um plano de leitura da Bíblia. Eu vou lhe dar tarefas e você vai ler e nós vamos estudar junto e você vai tirar suas dúvidas. Ele disse: pastor, vai demorar muito para tirar todas essas dúvidas. Eu digo: não se preocupe não, que eu tenho bastante tempo. Tempo que for possível, a gente vai estar lendo a Bíblia juntos. E ele começou a fazer algumas perguntas e quase eu não conseguia estudar a Bíblia com ele. Eu digo: faz o seguinte, você escreve num caderno as perguntas, as dúvidas que você tem, e nós vamos tirar as dúvidas. Mas antes nós vamos estudar juntos. Eu tinha um plano de discipulado. Eu digo: nós vamos estudar a Bíblia juntos e depois você faz a pergunta que você quiser. Anote no caderno para você não esquecer. Fiz essa besteira de dizer isto. Que quando na semana seguinte eu cheguei lá, gente, tinha 2 cadernos cheios de perguntas. Eu digo: meu Deus. Mas eu disse que tem muito tempo, então vamos lá. Eu disse: olha, você vai fazer 3 perguntas ao final de cada sessão de
estudo bíblico. Ele disse, tá bom, pastor, então significa que você vai passar muito tempo comigo. Eu digo, vamos passar junto muito tempo de leitura da Bíblia. Realmente, nós passamos uns 6 meses lendo a Bíblia juntos. Ele não se converteu enquanto eu estava lá, porque logo depois nós saímos do Pedra Mola, fomos pastorear Morada Nova. E depois que eu voltei de Amarante, depois de muitos anos, eu fui pregar na segunda igreja. E chegando lá, ele me olhava tanto assim, que você sabe aquela pessoa que te olha assim, que deixa você sem graça. E não falava nada comigo e sempre me olhando, e eu já estava sem graça, e eu fui lá, eu digo, boa noite. Ele disse, boa noite, pastor, você está lembrando de mim? Eu digo, me perdoe, mas eu não estou lembrando. Mas me ajude a lembrar, eu não estou lembrando de você, me ajude a lembrar de você. Pastor, lembra no Pedra Mole, o dono da farmácia, que o senhor se dedicou muito tempo a ler a Bíblia? Eu digo, não acredito. Ele disse, acredite, pastor, eu sou o resultado do milagre de Deus. Hoje eu sou um servo do Senhor. E ele se congrega lá. Deus faz milagres, gente. Só creia. Não desista de ninguém. Deus pode transformar vidas. Deus pode... Ele diz que se nós quisermos transportar montes, se nós não duvidarmos, imagina aquebrantar um coração duro, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Nós precisamos abrirmos o nosso coração para aceitar a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não podemos duvidar. Aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ensinou seus discípulos há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás, melhor dizendo, os ensinamentos servem para nós hoje ainda. E não podemos duvidar de que assim como ele transformou vida no passado, transforma agora, no nosso tempo presente. Ele pode nos utilizar para essa transformação. Mas primeiramente, mais uma vez eu quero repetir, nós precisamos abrir o nosso coração para primeiramente sermos transformados. Há uma frase no meu carro que sempre eu gosto de colocar, todos os carros que eu já possuí têm essa frase. Alguém lembra qual é a frase que tem atrás? Eu sei que a Marisa lembra. Depois de alguns meses ela viu a frase e disse, pastor, eu vi essa frase no seu carro, mas ela já esqueceu. Quem? Priscila sabe. Como é que é, Priscila? Tudo muda. Se você mudar para pior, as coisas vão mudar para pior. Se você mudar para melhor, tudo vai mudar para melhor, porque você mudou para melhor. Agora você quer que as coisas piorem para você? Mude para pior, para ver o que acontece. Abre o seu coração para mudar para as coisas ruins. E tudo vai ficar ruim. Agora abre o teu coração para ser transformado por Jesus. E você será um instrumento de transformação. É o lema da Mocidade para Cristo. Tudo muda quando você muda. Em segundo lugar, para nós sermos discípulos frutificadores, discípulos que se preocupam em transformação de vida, nós precisamos abrir o nosso coração para aprendermos sobre salvação, discipulado, batismo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração para sermos aprendizes. Sabe quando é que nós vamos deixar de aprender? Quando chegar no céu. Quando a gente chegar lá, não precisamos mais querer aprender, porque lá tudo estará esclarecido diante dos nossos olhos. Não precisaremos mais evangelizar, porque lá só tem crente. Nós não vamos mais precisar ler a Bíblia, porque a própria verdade vai estar diante dos nossos olhos, o Senhor Jesus. Já pensou nisso? Eu assistindo o filme ontem com os adolescentes, filme muito bom, Caminho da Eternidade. Era um diálogo de Jesus com algumas pessoas.
Gente, eu não sei se eu ficaria tão calmo, sabendo, tendo plena convicção de que eu estava ali com Jesus naquele momento. Eu não sei se eu ficava tão calmo ali conversando com ele daquele jeito. Eu dava logo um abraço nele, eu digo: Senhor, que privilégio estar aqui contigo. Eu não sei nem o que eu faria. Só sei que eu não ficaria tão quietinho daquele jeito. Uma vez que eu tivesse plena convicção de que eu estaria falando com o Mestre, eu não sei como ficaria o meu coração. Eu fico imaginando como, se eu chegar a ver a descida dele, a volta dele, eu não sei qual será a explosão de alegria do meu coração. Eu não sei. Mas cada um age de uma forma diferente e o Senhor entende. Mas nós precisamos ter o nosso coração pronto à aprendizagem. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja primitiva, a igreja a qual nós estamos querendo voltar a ser, era uma igreja que primava pela doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que primava por aquilo que foi revelado através dos apóstolos, que Jesus ensinou. Olha só como é que era a vida dos crentes. Versículo 42 de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à aprendizagem. E porque o coração deles era prontos a aprender, eles tinham comunhão no partir do pão. Era uma igreja que orava, era uma igreja que primava pela oração, mas primava também pelo ensinamento, pela palavra, pela doutrina. E na continuação, no contexto, você vai ver o que esta igreja fazia. E diz que muitos sinais e prodígios faziam os apóstolos. E olha, e não somente os apóstolos, logo depois vieram os diáconos fazendo grandes coisas. E depois os discípulos de Jesus imitavam a Cristo ao ponto de, na Antioquia, eles serem chamados de imitadores de Cristo ou de cristãos. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, voltando a Marcos. Capítulo 11, versículo 25 e versículo 27. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste lhes perdoe os seus pecados. Versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: com que autoridades estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para realizá-las? O Senhor Jesus era muito claro nas suas atitudes, naquilo que ele ensinava. Ensinou os discípulos a confiar. Ele mostrou aos discípulos como lidar com os que lhe interrogavam, porque eles sabiam muito bem
o que os seus discípulos haveriam de encontrar ao fazerem aquilo que ele ordenava fazer. E uma coisa para encerrarmos, uma coisa que nos acompanha, uma coisa que nós podemos desfrutar sem sombra de dúvida, são os milagres que o Senhor nos ajuda a realizar. Observe o extraordinário poder da fé, os sinais que acompanham quando a nossa fé é manifestada e nós aprendemos devidamente aquilo que o Senhor nos ensina. Com simplicidade. Nós não precisamos mostrar nada para alguém para mostrar que nós somos íntimos de Deus. Nós não precisamos de forma nenhuma sermos espalhafatosos e mostrarmos que somos bons no que fazemos. Se nós quisermos de fato fazermos qualquer diferença, esteja disposto a ser bênção na vida de outros, e o Senhor te utilizará. Esteja disposto a obedecer à vontade do Senhor. E no texto que nós lemos de Marcos capítulo 16, os demônios não podem nos resistir. Demônios não possuem crente. E se de fé, e se com fé, nós não duvidarmos do Senhor, os demônios não nos resistem. Até os endemoniados nós podemos libertar. As serpentes se tornam inofensivas. As águas venenosas se tornam caudalinas e matam a sede. Milagres que só Jesus pode fazer. E nós podemos ter a certeza, como diz na Escritura Sagrada, aqui no texto que nós acabamos de ler, que o Senhor, final do versículo 20, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. O Senhor confirma a presença dele em nós, que nós somos capazes de fazer coisas que até mesmo nós duvidamos. Tem muitas coisas que às vezes a gente chega a fazer e diz assim: Senhor, foi eu mesmo que eu fiz? O que eu falei, será que foi eu mesmo que falei, Senhor? Já aconteceu isso com você? De você fazer coisas que você achava que era incapaz de fazer? Já? O Senhor age através de nós. Mas abra o teu coração. Cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com Cristo. E você será capaz de fazer coisas que só pela fé somos capazes de fazer. Como o cântico que nós cantamos ainda agora há pouco. Que cântico lindo. Nós não vivemos pelo que vimos, mas vivemos pelo que cremos. E se a igreja marchar, vivendo pelo que crê, o inferno não vai prevalecer. Nós seremos mais que vencedores por meio de Cristo. Portanto, queridos, não duvide do Senhor. Portanto, queridos, deixa o seu coração pronto para aprender. Aprenda com o Senhor. Aprenda um com o outro. Não ache que você não é capaz de aprender com alguém. Seja humilde. Abra o teu coração.
Ontem nós fomos assistir, só para encerrar, mais uma vez eu digo para encerrar, né? Ontem nós estivemos relembrando o nosso passado. Depois que eu saí daqui, dos adolescentes, eu fui estar com os velhos. Hã? Ah, velhos não, experiente. Minha esposa me corrigiu aqui. As pessoas que... Era até uma espécie de saudosismo. Foram buscar uns discos de vinil lá em casa, né, bem? Porque era voltar ao passado, aos anos 90. Mas 90 mesmo, lá perto dos anos 80. Não é os anos 90 perto de 2000, não. Naquele tempo que não tinha celular, naquele tempo que o disco era vitrola, que tocava, naquele tempo que a máquina fotográfica, se não tinha celular, você tinha que batia a foto e levava para fazer a revelação. Como é? Era o retrato, no tempo da Kodak. Tinha um rolozinho de filme que a gente levava, não sei quantos daqui acompanharam isso. E os músicos, gente, alguém aqui já ouviu falar do Novo Sol? A década de 80, 90, era essa galera que nós estávamos com eles ontem, Dalmi, pastor Josué, muitos deles que antes eram renegados pelos pastores, hoje são pastores. O Novo Sol, muitos pastores. Pastor Alzugaray, quem não lembra do pastor Alzugaray? Ou Alzugari, né? Era do Novo Sol, estava lá. Mas uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa me chamou a atenção. Quando o Gabriel falou uma coisa a respeito dos músicos. Ele disse, prestem atenção, músicos e cantores. Eu lembrei logo do nosso Ministério de Música, não só o daqui, mas o Ministério de Música por as igrejas por onde eu andei. Ele diz assim, meus amados, eu quero revelar uma coisa para vocês, mas eu sei que vocês já sabem. Nós músicos, nós temos, primeiramente ele falou, os melhores músicos de todo o mundo, os melhores cantores, os melhores instrumentistas de todo o mundo saíram de dentro das igrejas. E muitos deles já não são mais nem testemunhas de Cristo, abandonaram a fé. E ele disse, uma coisa que nos acompanha e que a gente tem que primar pelo nosso coração para que não aconteça conosco. O fazer bem, o fazer com qualidade nos torna vaidosos. E a vaidade nos leva a achar que nós somos autossuficientes. A vaidade nos leva a distanciar daquele que nos fez quem nós somos. E realmente eu pude observar que na Bíblia Sagrada, muitos grandes homens de Deus permitiram que a vaidade invadisse os seus corações e eles se afastaram de Deus. Muitos voltaram, mas muitos morreram longe do Senhor. Portanto, meus amados, nunca deixem a vaidade invadir e habitar no coração de vocês. Sejam sempre humildes, reconheçam que o que vocês são, é Deus que fez o que vocês são. E permaneçam dependendo dEle, porque Deus dá, mas Ele tira. Muitos morreram da depressão. Muitos morreram eles mesmos atentando contra a sua própria vida. Muitos morreram de overdose. Muitos morreram na sarjeta. A vaidade lhes conduziu a esta vida. Portanto, que a nossa vida cristã, por melhor que nós sirvamos a Deus, nós dependemos é dEle. Que o Senhor nos abençoe. Pai, graças te damos pela Tua palavra que nos ensina diariamente. Dá-nos um coração que reconheçam o Senhor. Dá-nos um coração que reconheça a Ti como nosso mestre, como nosso ensinador. E que busquemos na Tua palavra o ensinamento para a transformação da nossa vida, naquilo que o Senhor quer que sejamos. Muitos de nós desejamos ardentemente que a nossa vida espiritual melhore.
mas às vezes temos preguiça de buscar na Tua palavra a orientação devida. Muitas vezes temos preguiça de vir à Tua casa e servir ao Senhor servindo um ao outro. Muitas vezes temos medo de ser bênção na vida um do outro. Portanto, encoraja nossos corações. Tira toda barreira que nos impeça de te servir melhor. Tira tudo aquilo que nos impede de sermos transformados pelo Senhor. Tira tudo aquilo que nos impede de buscar no Senhor a transformação de vida que nós precisamos para sermos bênção na nossa casa, para sermos bênção na vida de muitos. Não somente nos abençoa, Senhor, assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor abençoou e disse a ele: ser tu uma bênção. Que as bênçãos que o Senhor derramar sobre nós, não sejamos egoístas, mas que sejamos aqueles que compartilham com aqueles que precisam. Dá-nos um coração pronto a te servir melhor. Rogamos, ó Deus, ensina-nos. Que sejamos discípulos frutíferos diante do Senhor, para que vidas sejam transformadas através de nós. Que a visão de igreja multiplicadora se torne cada vez mais clara em nossos olhos espirituais. Nós te louvamos, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem nos ensinado. Eu sei que o Senhor não desiste de nenhum de nós. Portanto, ensina-nos. Que teu Espírito Santo nos dê sabedoria para buscar do Senhor todo o entendimento devido. Oramos em nome de Jesus. Amém.